podendo ser classificadas de diferentes formas, mesmo que ainda seja comum confundirmos essas definições, já que elas apresentam particularidades bem semelhantes. A pandemia, ela configura uma doença infecciosa que se propaga e atinge simultaneamente um grande número de pessoas em todo o mundo. Já a epidemia, ela também configura uma doença infecciosa, no entanto, aquela que só ocorre em uma região ou comunidade específica. Enquanto as endemias, elas não são classificadas quanto ao número de ocorrências, mas classificam doenças contagiosas e infecciosas que acontecem em uma comunidade, mas que não se alastram para outras regiões. Para se situarmos na linha do tempo, irei exemplificar algumas das principais doenças que ficaram mais marcadas na história. Na pandemia, irei falar sobre o coronavírus e a AIDS. O coronavírus foi um vírus que se manifestou primeiramente no início de dezembro de 2019, na província de Wuhan, na China, em pessoas que estiveram em uma feira de animais vivos. Logo após esses primeiros casos, o vírus se espalhou entre as pessoas, mesmo entre as que não tiveram contato com a feira de animais, pois se trata de um vírus respiratório de fácil transmissão. Já a AIDS foi uma doença identificada em 1981, porém ela é mais antiga. Ela surgiu a partir de um vírus chamado CIV, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o CIV é um vírus altamente mutante, que teria dado origem ao HIV, o vírus da AIDS. E destacar a chikungunya e o Zika vírus. Embora a maior parte dos casos de chikungunya aconteça na África e na Ásia, desde o ano 2000 que já foram registrados surtos na Europa e na América. Em 2014 ocorreram mais de 1 milhão de casos suspeitos. Há risco de morte na doença e ele é cerca de 1 a cada 1000 casos. A doença foi identificada pela primeira vez em 1952, na Tanzânia. O nome deriva da língua Makonde e significa contorcer-se. O nome Zika tem origem na floresta Zika, perto do Entebbe, capital da República Uganda, onde o vírus foi isolado pela primeira vez em 1947. É relacionado ao vírus da dengue, da febre amarela e do Nilo Ocidental, os quais igualmente fazem parte da família Flaviviridae. Podemos citar a febre amarela e a dengue. A febre amarela teve origem na África, de onde se espalhou para a América do Sul através do comércio de escravos no século XVII. Desde então, que têm ocorrido vários surtos da doença na América, na África e na Europa. Nos séculos XVIII e século XIX, a febre amarela era uma das mais perigosas doenças infecciosas. Já a dengue é originário do Egito, na África, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, período das grandes navegações. Admite-se que o vetor foi introduzido no Novo Mundo no período colonial por meio de navios que traficavam os escravos. de forma dinâmica, apresentamos o vídeo extraído de O Globo sobre coronavírus. É preciso tomar todo o cuidado possível para não se expor às formas de contaminação, o que inclui cuidados de higiene e evitar lugares muito cheios. Mas o mais importante neste momento é não entrar em pânico e entender exatamente o que está acontecendo. Vamos esclarecer. O novo coronavírus surgiu na China e recebeu esse nome por conta do seu formato, parecido com o de uma coroa. Dos coronavírus conhecidos, a variação chamada de SARS-CoV-19 é a única capaz de provocar uma pandemia como a de agora. Ainda não há vacinas nem remédio contra ele. O vírus se propaga rapidamente pelo ar, expelido por pessoas doentes, ao tossir, espirrar e até com a simples respiração. Também pode estar presente em superfícies como celulares, mesas, maçanetas, teclados e botões. Ele entra no organismo pelas mucosas da boca, do nariz e dos olhos. Por isso, recomenda-se lavar as mãos regularmente até a altura dos pulsos, com água e sabão ou com álcool gel. É bom evitar tocar o rosto, abraçar ou beijar amigos e até apertar as mãos de colegas de trabalho.
Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar é essencial para impedir a propagação. A máscara só é útil se você já estiver doente, para não contaminar outras pessoas. Pela natureza do vírus, ele se propaga com facilidade em ambientes muito cheios, daí as notícias de cancelamento e adiamento de eventos, shows e jogos. O melhor a fazer é evitar essas aglomerações, assim como há riscos maiores em transporte público e viagens de avião. Os sintomas são muito semelhantes aos de uma gripe comum: febre, tosse, coriza, dores no corpo e uma sensação de cansaço. Quem apresentar algum desses sintomas deve procurar atendimento médico e ficar isolado. A recomendação de quarentena é, em geral, de 14 dias. A Organização Mundial da Saúde calcula que 80% dos casos do novo coronavírus são brandos, apresentando somente os sintomas comuns de uma gripe sazonal. Mas a atenção deve ser redobrada para infecções em idosos e pessoas com doenças respiratórias ou crônicas, como a diabetes, consideradas num grupo de risco. Como se trata de uma doença nova, ainda há muita desinformação. Vale ressaltar que as pandemias, epidemias e endemias, elas participam de um sistema de causa e efeito. Logo, podem ser citados alguns elementos causais para essas situações. O primeiro deles é a grande concentração urbana. Esse é um artifício que transforma poucas pessoas contaminadas para muitas pessoas contaminadas, devido ao contato na circulação de pessoas. Outra questão é o fato de muitas pessoas também não poderem aderir ao isolamento social por terem trabalhos que dependem exclusivamente do ambiente externo, o que as torna mais propensas ao contágio, podem transmitir para familiares e amigos. Uma questão alarmante é a desinformação. A informação não chega para todos. Isso faz com que grande parte da população ainda não tenham um conhecimento sobre vírus, sobre doenças e quais os cuidados que elas devem ter socialmente. Logo, essas questões, que são as principais, geram consequências, pois eles participam de um sistema de causa e consequência. Nas situações, no caso, mais alarmantes, elas podem levar os indivíduos à morte. Outra questão é a tendência a aderir ao isolamento, provocando o fechamento de instituições escolares, instituições comerciais alternativas, entre outras. Outras consequências que são bastante vislumbradas e percebidas na sociedade e que são também muito importantes de serem citadas é, por exemplo, a redução dos salários e a alta taxa de desemprego que acaba gerando essas pandemias, essas epidemias e essas endemias. Muitas vezes as empresas falem porque não têm um público consumidor muito ativo, então a única maneira de fazer com que isso não ocorra é ou reduzindo salários ou despedindo os empregados. Então há o aumento disso e contribui muito para o avanço das desigualdades sociais, contribuindo muito para estender ainda mais uma ponte que liga o Brasil em realidades totalmente diferentes, a parcela mais rica que cada vez enriquece e a pobre que cada vez fica mais pobre. Então contribui muito para isso. Outro fator que está perfeitamente ligado é o avanço dos atos de violência. Então as pessoas acabam sendo desempregadas, não tem com o que viver, não tem nenhuma outra forma de adquirir sustento. Então muitas vezes eles optam pela violência para adquirir os seus meios de sustento. Não que seja justificável, mas que é uma forma que muitas pessoas encontram para lidar com esse tipo de situação. Então, uma consequência gera a outra. Outra situação bastante importante é a questão do isolamento social, que ele tanto é uma consequência como ele é uma medida adotada para resolver esse problema. O isolamento social, e muitas vezes em casos mais extremos, que acaba sendo adotado o lockdown,
O lockdown é para uma medida mais drástica, uma medida mais avançada em casos mais extremos. Então, locais em que a linha de contágio está muito alta, os governadores ou prefeitos, eles decidem fechar os locais, então há a quebra do transporte, não entram cargas, não entram carros, as pessoas são proibidas de ir à rua, a não ser que seja uma necessidade muito séria e justificável. Essa é a medida adotada quando se decide fazer o lockdown. E, além do lockdown, voltamos agora para o isolamento social, que o isolamento social é uma medida de conter o avanço. As pessoas ficam em casa, elas, se for necessário sair, elas devem sair de máscara, devem sair protegidas, devem se higienizar, manter a distância de um para o outro, justamente para evitar essa linha de contágio. Então, as pessoas, elas se mantêm em casa, em família, não é permitido realizar aglomerações e esse tipo de coisa. Outra medida adotada também foi o trabalho remoto, com o fechamento das escolas, justamente porque as escolas, elas são instituições que comportam muitas pessoas e que as pessoas estão sempre em contato. Houve o fechamento e, por conseguinte, o fechamento, houve aí o trabalho remoto, não só dos professores, porque os professores hoje estão realizando trabalhos remotos que são pela internet, eles se utilizam dos meios tecnológicos para dar aula, para passar atividades, para realizar provas. Não só os professores fazem isso, mas também muitos outros profissionais, como médicos, com psicólogos e entre outros. Outra consequência também é a superexposição às telas. Então, as pessoas, elas se expõem muito nas redes sociais, acabam usando muito aparelhos celulares, computadores e televisões, justamente porque elas estão sendo privadas de sair, de ter contato com o meio natural, com as pessoas, de ter contato social, e elas acabam ficando em casa apenas com esses recursos a serem utilizados. Por isso há essa superexposição nas telas, nas redes sociais, e isso não é muito bom porque gera um sedentarismo exacerbado que Débora já citou anteriormente. Outra consequência, dessa vez uma consequência positiva, que é o avanço da ciência. Então, geralmente, quando surgem problemas assim relacionados a doenças, a epidemias, pandemias ou endemias, a ciência, ela tenta se deter a encontrar meios de fazer com que aquilo se erradique, que aquilo não exista ou que de uma certa forma resolva aquele problema temporariamente. Então, a gente sempre teve o desenvolvimento de algumas vacinas. Quando não são vacinas, são alguns meios de se tentar conter, de fazer com que o organismo responda de uma forma mais rápida ao vírus ou à doença. Então, há o avanço da medicina e é um ponto positivo, como também há o desenvolvimento de vacinas, de alguns remédios, de produtos bons para a saúde. Agora, falando um pouco sobre algumas medidas de tentar resolver esse impasse, seja por parte do Estado, de algumas instituições ou de algumas ONGs, é importante citarmos anteriormente que a Constituição de 88 ela ampliou o dever do Estado quanto à saúde que deve ser ofertada a todo cidadão brasileiro. Então, ela decodificou, ela disse que todo cidadão deve ter acesso à saúde, o Estado é responsável obrigatoriamente por deslocar essas unidades de saúde para atender a toda a população, para fazer com que haja uma cobertura igual nas oferendas de saúde a toda a população. Esse é um dado importante e que nós devemos saber que tanto o Estado quanto algumas instituições e outros entes governamentais, eles têm o dever e são muito importantes para a instituição da saúde no país. Então, além daquelas que eu citei anteriormente, que além de serem algumas das consequências, também foram tomadas como formas de resolver o problema, como é o caso do isolamento social, ou do adotamento do lockdown, do fechamento das escolas, ou de utilizar-se do trabalho remoto como forma de manter contato, de não perder o vínculo. Também é uma medida para ajudar na economia, para que muitas pessoas não percam o seu trabalho.
Então, essas são uma das medidas adotadas, além do incremento do distanciamento social, da disponibilidade de máscaras que muitas prefeituras estão dando, de testes para testar se uma pessoa tem, se a outra não tem, para saber como está sendo o nível de contágio daquela região. Também é notada a coordenação e a cooperação entre entes governamentais e instituições multilaterais, como é o caso da Organização Mundial da Saúde. Então, muitos países eles continuam mantendo contato com a Organização Mundial da Saúde, continuam seguindo suas recomendações, por mais que aqui no Brasil hoje a gente veja essa discrepância entre o poder público federal e a Organização Mundial da Saúde ou até o Ministério da Saúde. Nós tínhamos aí o nosso ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que seguia fielmente as recomendações da Organização Mundial da Saúde, e tínhamos um presidente que ainda fazia da pandemia da Covid-19 como uma gripezinha, como ele bem citou, e também algumas formas de tentar diminuir o impacto que estava causando, de tentar diminuir as mortes, de inferiorizar esses acontecimentos. Então havia uma discrepância, até hoje ainda há, mas é importante citar que a atuação dos governos estaduais em meio à pandemia, que foi de uma importância extrema no que diz respeito às questões de ofertas de materiais, EPIs para os enfermeiros, para os agentes de saúde, para quem estava trabalhando na linha de frente contra a pandemia. É importante citarmos isso porque, querendo ou não, é uma forma de discrepância que há entre o poder público e algumas das recomendações do poder superior da saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, e hoje praticamente todo mundo segue todas essas recomendações. E tivemos aí um presidente um pouco que se deixou levar por algumas de suas falas mesquinhas e racismo desnecessário no que dizia respeito à pandemia da Covid-19, e hoje está aí o resultado, mais de 50 mil mortes, e podemos ver que não é apenas uma gripezinha, que pessoas morrem e essas pessoas são o amor de alguém, são filhos de alguém, são pais, mães, tios, sobrinhos, são pessoas importantes na vida de alguém. Então, destacamos também, além disso, a importância das políticas públicas em meio a tudo isso, como é a questão do auxílio emergencial, do Bolsa Família, da oferta de equipamentos de proteção individual, como é o caso das máscaras, que muitas prefeituras estão distribuindo. Focamos também no fato de criar barreiras sanitárias para impedir a passagem do vírus, isso pela Secretaria de Serviços Sanitários. E é importante frisar também que uma ação que o governo deveria estar tomando de importância singular é a questão de tentar manter saudável o psicológico das pessoas, a mente das pessoas, porque em meio à situação que estamos vivendo, a mente das pessoas acabam se conturbando, fica abalada, gera estresse, ansiedade, e isso são fatores que devem sim ser tratados com prioridade também pelo poder público, não só a questão econômica, mas a sanidade mental das pessoas. Outras formas de tentar resolver esse problema foi dada pela Organização Mundial da Saúde e assim disseminada por todos os países, que é o fato de que com ações simples você pode não ser contaminado ou você pode diminuir a contaminação, como é a simples atitude de lavar as mãos, de regularmente com álcool gel ou, caso não tenha, com água e sabão, de usar frequentemente a máscara ao tentar entrar em contato com a sociedade ou com outras pessoas, tentar manter o distanciamento social, sempre estar limpando superfícies, porque o vírus ele fica na superfície, então é interessante limpá-la também. Outro fator que é importante citar também é a situação da desinformação. A desinformação é muito preocupante, porque muitas pessoas, por não terem a informação adequada e correta, muitas vezes elas têm uma descrença do quanto aquela doença é séria, do quanto essa doença pode
pode comprometer a vida de alguém, nos males que pode acarretar ou nas doenças que pode gerar. Então, é de importância fundamental que o governo ele disponibilize e tente fazer com que algumas campanhas, alguns projetos, com que esse tipo de informação certa e chegue aos ouvidos das pessoas, para que elas não tenham essa descrença que acarreta em muitas coisas também. Sendo importante a atuação das secretarias de saúde ou instituições de saúde, tanto quanto a Secretaria de Assistência Social a nível municipal ou a nível governamental, fazer com que a informação chegue às pessoas, fazer com que haja um acompanhamento de como está indo, tentar conscientizar. É uma forma de tentar barrar o aumento desse vírus, o aumento dos contágios. Logo, diante da difusão de conhecimentos apresentada nesse vídeo, é necessário que tomemos a consciência e o discernimento acerca dos temas abordados. Há necessidade de estarmos debatendo esses conceitos, pois o mundo odierno é uma representação nítida de tudo aquilo que foi abordado, principalmente quando dá ênfase à pandemia, para que assim se efetive a crítica informação. Por fim, é perceptível que pandemias, endemias e epidemias atingem de forma significativa toda a sociedade e uma população, seja a nível municipal, governamental, federal ou até mundial. Mas é importante frisar também que, em meio a tudo isso, há o avanço da tecnologia e, consequentemente, o avanço das ciências e da medicina. Então, é bom tomar um ponto positivo disso, é bom tirar um ponto sempre positivo. Não é legal, não é bom, não faz bem para a saúde mental tirarmos apenas os pontos negativos dessa situação, mas sim os pontos positivos, como foi esses casos que eu citei anteriormente. Mas é necessário conscientizar a população, é necessário tentar encontrar meios de adentrar nos lares da população que estão em casa, mantendo seu isolamento social, de que é necessário cumprir com o isolamento, de que é necessário aderir às maneiras de contenção do vírus, como lavar as mãos e as demais outras recomendações da Organização Mundial da Saúde. É interessante citar também a importância do Estado em meio a tudo isso. Então, o Estado ele consegue conter muitas coisas e a única coisa que devemos fazer agora e que nos salva é o isolamento social. Não está na hora de flexibilizar o isolamento social, está na hora sim de tentar manter a população em casa, consciente do que pode acontecer. Quanto aos empregos que devem ser perdidos, é necessário e de extrema importância que tanto a Câmara quanto o Senado tomem atitudes quanto a isso, de proibição dos senhores, de proibição dos patrões de deixarem desempregados e à mercê os seus funcionários. Mas, além de tudo isso, como eu já citei anteriormente, o mais importante é tirar proveito disso, é levar em consideração de que, de uma certa forma, pandemias, epidemias e endemias fazem com que a população tenha um olhar diferente quanto àquilo. Ela evolua devido às suas concepções e aos seus tradicionalismos muitas vezes. Então, do que podemos tirar da pandemia da Covid-19? Podemos tirar de que é necessário e podemos evitá-la sim, a partir das medidas de proteção, que é necessário lavar as mãos e que é necessário sermos conscientes quanto ao espaço do outro, o lugar do outro. Que tal focar um pouco mais no avanço da tecnologia ou no avanço da medicina? São sim coisas muito importantes e são pontos positivos que podemos tirar em meio a uma pandemia. Epidemias ou endemias, por exemplo, como é o caso da Zika ou da dengue, por exemplo, respectivamente, termos a consciência de não deixar que o mosquito se prolifere. É isso que faz com que a sociedade aprenda. É termos consciência de tampar os vasos que tenham água parada, de fazer com que não exista nenhum recipiente ao ar livre que estejam com água parada.
Então, de uma certa forma, ensina muito a população. É importante levarmos disso. Eu percebo que em meio a tudo isso, há uma interação social, mesmo que à distância, importante e interessante entre as pessoas. As pessoas sentem mais as dores do outro, as pessoas se tornam mais empáticas. Esses dias aconteceram vários acontecimentos em que as pessoas se colocaram no lugar do outro, correram atrás em busca dos direitos e de suas concepções. Então, é de extrema importância que a gente se perceba de que esse tempo que estamos em casa, que tiramos para pensar, para se colocar no lugar do outro e, enfim, construir uma sociedade melhor. Porque precisamos passar por essa revolução. E revolução significa uma mudança brusca num período muito curto de tempo. E essas revoluções sempre vão gerar consequências. E são essas consequências que muitas vezes podemos trazer para o lado positivo. Existem sim lados negativos e lados positivos, mas e que tal aproveitar esse lado positivo e levarmos para a vida? Então é isso. Quando muitos casos de uma doença contagiosa começam a ser reportados, logo surgem manchetes falando sobre determinado surto, epidemia e do risco de uma pandemia. Nem sempre fica claro o que é cada um desses níveis e exatamente em que momento passa-se de um estado para o outro. O primeiro conceito importante é o de endemia. Trata-se de uma certa quantidade de casos que historicamente já ocorreram em determinada região do país. A pandemia ela é definida quando uma doença infecciosa se propaga e atinge simultaneamente um grande número de pessoas em todo o mundo. E a epidemia também classifica as doenças infecciosas e contagiosas, mas que ocorrem somente em uma comunidade ou região específica. Todas elas possuem seus pontos negativos, mas também positivos. Podemos citar como positivos os cuidados diários que obtemos com a higiene pessoal e o negativo, o distanciamento social. Diante dos fatos mencionados em nosso trabalho, fica clara a necessidade de saber cada vez mais sobre os assuntos abordados. Para muitos, as palavras pandemia, epidemia e endemia são novas e não tinham nenhuma influência em suas vidas. Porém, estamos passando por uma fase bem complicada em que essas palavras frequentemente fazem parte do nosso dia a dia. Então é hora de buscar cada vez mais conhecimento através de fontes seguras sobre as mesmas, para poder se prevenir. Afinal, só o conhecimento é capaz de mudar o mundo.